Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Também nós vamos relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. Ao final da aula, nós vamos listar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o 4º trimestre do ano de 2021. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides desta lição que estão no site. E assim, estudar conosco a palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo da nossa lição está em Atos 9, 3 e 4. Diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso, ao encontrar-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ele ia prender os discípulos de Cristo que ali estava em Damasco. O Senhor Jesus o cercou, apareceu para ele, e ele então caiu por terra, e naquele momento ele se converteu ao Senhor. Quando nós nos convertemos a Cristo, há em nós uma transformação poderosa do Senhor Jesus na nossa vida. Nós mudamos de vida, nós deixamos de seguir o caminho das trevas e passamos a andar no caminho da luz. Nós deixamos este mundo de pecado e passamos a viver em uma vida de santificação ao Senhor, procurando agradá-lo em toda a nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículos 1 a 9. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, e por isso não há como discutir a conversão de Saulo de Tarso, aquele que perseguia a Cristo. Agora, depois de convertido,
ele começa a anunciar a Cristo. Nós também éramos assim. Nós confrontávamos aqueles que vinham até nós para pregar o Evangelho, para falar de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, porque nós não acreditávamos na palavra de Deus, porque nós virávamos as costas para Jesus. Mas ao se converter a Cristo, a nossa vida foi transformada. Jesus mudou o nosso pensamento, mudou o nosso coração, mudou o nosso sentimento, mudou o nosso comportamento, porque houve em nosso interior uma transformação. Assim também aconteceu com Saulo. Ele tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, porque houve no seu interior uma transformação, um milagre. Ele recebeu Jesus na sua vida e agora, ao invés de perseguir a igreja, perseguir a Cristo, ele anunciava o nome de Jesus. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Saulo estava com cartas de autorização para prender os discípulos de Cristo, mas o Senhor o cercou com um resplendor de luz. Ele ficou cego ao ver a luz, que segundo ele era mais forte que a luz do sol. Ele caiu por terra sem ver, sem enxergar. E ouviu então Jesus que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você, Saulo, recalcitrar, lutar, brigar contra os aguilhões. Quanto mais, Saulo, você confrontar, você lutar contra a igreja de Cristo, mais você vai ficar derrotado, mais você vai se acabar. E então houve uma mudança na vida de Saulo. Ele queria destruir a igreja de Cristo. Era a intenção de Saulo. Ele tomou essa iniciativa. Mas Jesus também tomou a sua iniciativa e o cercou e transformou a sua vida. Mudou o seu coração. Agora Saulo pregava o nome de Jesus para aqueles que ainda não haviam recebido Cristo na sua vida. O primeiro tópico da nossa lição: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A nossa conversão é um ato da graça de Deus. Nós não merecíamos tão glorioso e maravilhoso presente de Deus como a sua graça sobre a nossa vida. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Ele foi surpreendido, disse Lucas, pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia. O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado,
A luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguido tinha a intenção de acabar de vez com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi surpreendido pelo próprio Senhor de uma forma sobrenatural, porque houve um milagre na sua vida. E é assim também para conosco. O maior milagre não é a cura divina. O maior milagre é a salvação da alma do homem. É a transformação da sua vida pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este é o maior milagre. Na vida de Saulo houve também um grande milagre. Aquele que perseguia Cristo, aquele que queria prender os discípulos de Cristo, aquele que fez coisas horrendas com homens, mulheres e crianças, agora ele recebe uma transformação e muda de vida, muda de pensamento, muda de intenção, muda de sentimentos, muda de comportamento, e ele vai anunciar aquele que ele perseguia. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Saulo vai dizer que ele viu a Jesus. Quando ele vai defender o seu apostolado, na primeira carta que ele escreveu a Coríntios, ou na segunda carta, capítulo 9, no versículo 1, ele vai dizer: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, eu não vi a Cristo. Então ele faz uma indagação como dizendo: eu sou apóstolo, eu sou livre, eu vi a Cristo. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus, pôde compreender também a obra redentora que Cristo estava realizando naquele momento na sua vida, e por isso houve uma conversão. Ele mudou a rota, ele ia andando por um caminho, o caminho que desagradava a Deus, o caminho que mais uma vez a intenção que ele tinha destruir a igreja. Este era o caminho, mas agora ele faz meia volta, arrepende-se dos seus pecados e pela fé ele recebe a salvação da sua alma e começa a anunciar aquele a quem ele perseguia. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo é o segundo item da nossa lição. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa, ou seja, ele não esperava isso, nunca ele esperava. Nós também nunca esperávamos ter os nossos pecados perdoados. Nunca nós esperávamos que um dia nós iríamos servir a Jesus, confrontar os inimigos de Deus, protestar contra o pecado. Mas hoje nós estamos aqui porque houve uma transformação gloriosa na nossa vida. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionada com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido
carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco, ou seja, em Jerusalém. Houve um sucesso na perseguição que ele fazia aos seguidores de Cristo, e agora ele queria ir até Damasco, para que em Damasco houvesse também esse sucesso, e ele sai como uma fera, querendo tragar a sua presa, de uma forma irracional. Ele queria prender os discípulos de Jesus. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica, espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Ou seja, foi uma grande surpresa para Saulo. Ele não esperava que Jesus, o Senhor da igreja, se apresentasse a ele desta forma. Então, veja que a estrutura física de Saulo foi confrontada, foi abalada, ele caiu por terra. E de repente, psicologicamente, também o seu psique, a sua mente, foi também transformada. Ele mudou e agora ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Veja que transformação maravilhosa. Foi uma transformação também espiritual, porque Jesus em seguida dá a ordem para ele: vai até a cidade de Damasco, a rua direita. E ele foi. Então, ele obedece já de forma imediata o que Jesus lhe diz. Então, agindo de uma forma pessoal, Jesus aparece a Saulo e Saulo se converte, se transforma, e agora, convertido, ele começa a fazer a obra de Deus. O terceiro item da nossa lição: a graça salvadora se manifestou a Saulo. Ele não merecia aquela salvação. Humanamente, ele deveria ser morto. Humanamente, pensando de uma forma humana, ele deveria ser eliminado da terra. Mas quando nós pensamos com a mente de Deus, nós vemos uma pessoa capaz de levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não têm salvação. Pensando com a mente de Deus, nós vemos as pessoas que estão no mundo, muitas pessoas, quem sabe, o nosso pensamento humano, a nossa razão humana, quer ver pessoas, quem sabe, trancadas em uma cadeia, em uma penitenciária, trancadas, quem sabe, em qualquer um outro lugar que ele não possa sair nunca mais. Há pessoas que os homens pensam: essa pessoa deveria morrer, deveria sumir, ser eliminado desta terra. Mas quando nós pensamos com a mente de Deus, nós olhamos de forma salvífica. O nosso coração deve ser o coração de Deus. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que nós achamos que não tem jeito para ele, mas Deus está dizendo: tem jeito. Não tem jeito para nós, os humanos, mas tudo é possível para Deus. Quem sabe na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, tem lá alguém desta forma, que você olha e fala: não tem jeito para ele, mas para Deus tem jeito, porque quando Deus entra no coração do homem, há uma transformação. A graça salvadora se apresenta a ele
para mudar a vida dele, e ele só não muda se ele não quiser, porque ele tem livre arbítrio. Se ele quiser servir a Deus, ele serve. Se não quiser, não serve. Mas Deus continua existindo da mesma forma, tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. 2:8, na sua carta aos Efésios, Paulo vai dizer: pela graça você não está salvo, pela graça você é salvo, porque Paulo diz: pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele virá buscar um povo salvo, um povo remido pelo sangue de Jesus Cristo. Na epístola que ele escreve a Tito, ele diz também, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, não é somente a algumas pessoas, não é somente a um grupo de pessoas, mas a todos os homens. Você, eu, todas as pessoas podem ter a salvação, podem ser salvos. E aqueles que ainda não chegaram-se a Cristo, também poderá ser salvo se receber Jesus na sua vida. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. É o favor imerecido para aqueles que não merecem. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos esperarmos Jesus Cristo voltar e estarmos com Ele para sempre no céu. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos abençoou com esta salvação. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Nós era para que morrêssemos na cruz. Nós deveríamos ser condenados. E todo aquele que não tem Jesus na sua vida, que não quer Jesus, será condenado junto daqueles que não recebem a Cristo. Porque ele tem a oportunidade. Aqui o mérito todo é de Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. Foi Jesus que morreu por nossos pecados. Não foi uma imagem de escultura. Foi Jesus que morreu por nós. Não foi nenhum santo, nenhuma santa, mas foi o Santo Jesus, o escolhido de Deus. Foi o Santo Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados. Portanto, o mérito é dele. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. João 3:36 está escrito que aquele que crê em Jesus tem a vida, mas aquele que não crê não terá a vida eterna, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Então o Espírito Santo convenceu Saulo naquele momento que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus
é o Senhor da vida daquele que crê no seu nome. A graça é a expressão do amor de Deus pelos pecadores. Como que Deus prova o seu amor? Pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nossos pecados. Então, o amor de Deus, ele é expressado na graça. O segundo tópico da nossa lição, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. Há um arrependimento do pecado. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeon, que significa pensar de maneira diferente, ou sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Isso é arrepender-se. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Isso é arrepender-se. Quando há arrependimento, há também um desejo de mudança, de mudar o seu pensamento, mudar o seu sentimento, mudar o seu comportamento, ser outra pessoa agora. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3:19, Pedro diz, quando pregava: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim virá o refrigério do Senhor pela presença do Senhor. É a contrição do coração, é a tristeza do coração por causa do pecado. Antes de haver um encontro com Cristo, todo pecado é normal na vida do homem. Todo pecado é normal, não tem importância, não faz mal, e assim ele prossegue a vida na prática do pecado. Mas quando conhece a Cristo, há um arrependimento, há uma tristeza, há um conhecimento do pecado agora, e a pessoa arrepende-se do mal e agora quer mudar a sua vida, quer viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então é a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Mas isso é uma obra do Espírito Santo, é a missão do Espírito Santo, conforme João 16:8, que diz que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como que o homem é convencido? Ele é convencido por causa do amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange. Conforme segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz que a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro suave do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, isso é a obra do Espírito Santo. A conversão é uma parte do processo da salvação do pecador. É um processo que começa com o arrependimento, com a fé na salvação, com a santificação e, por fim, a glorificação quando o Senhor Jesus voltar.
A conversão assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. O homem, ele começa a despojar-se do velho homem. Ele começa a se desvestir. E ele passa a colocar vestes novas agora. Uma roupa espiritual agora. Uma vestidura santa, diferente da que o mundo veste. O seu comportamento é diferente. A sua fala é diferente. O seu andar é diferente. Ele é diferente, porque Jesus está na vida dele. Efésios 4, 22 a 24, Paulo diz: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a vida do homem, uma vida de santidade, o homem que recebe Cristo na sua vida, arrepende-se dos seus pecados e pela fé crê na salvação e agora passa a viver uma vida de santidade. Ele agora começa a seguir a santificação. E a santificação tem os seus caminhos difíceis, mas ele passa por aquele caminho, porque este é o caminho que leva ao céu. Jesus é a nossa santificação, que nos conduz a Deus, e no futuro herdaremos a vida eterna. O segundo item do segundo ponto, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Saulo foi transformado. A luz do resplendor do céu cegou os olhos carnais de Saulo e ele fez o ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecer o Senhor e Salvador. Quando nós recebemos a Jesus, não só como Salvador da nossa alma, mas como Senhor da nossa vida. Veja que Saulo confessa: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Saulo pergunta: o que quer que eu te faça? Veja que transformação gloriosa, quando os olhos carnais do homem são fechados e ele abre agora os seus olhos espirituais e começa a ver Jesus ressurreto. Ele não fica vendo Jesus crucificado na cruz. Na cruz, ele lembra o perdão dos nossos pecados, mas a cruz vazia. Nós lembramos de um Cristo ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos, nos dando a esperança da salvação. Nós também ressuscitamos ao receber Jesus na nossa vida. A nossa vida velha deve morrer e nós passamos a viver uma nova vida ao lado de Cristo, que nos salvou. Então, de uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo. Ele diz: o que queres que eu te faça? Então ele está submisso a Cristo. Ele não persegue mais a Cristo. Os seus olhos já não são mais carnais. Agora os seus olhos são espirituais. E agora ele vê Jesus como o Senhor da sua vida, não só como o Salvador da sua alma, mas ele se entrega totalmente para fazer a obra de Deus. O terceiro item do segundo ponto fala, ou seja, o terceiro tópico,
Sim. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Converter-se a Cristo implica em se arrepender para a salvação. Isso é converter-se a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, para que a sua alma seja salva através do perdão de Cristo na vida do homem. Então, converter-se a Cristo, repetindo, implica em se arrepender para a salvação. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 8 a 10. Fala sobre o choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos. Transformou a mente de Saulo, levando a reconhecer a Cristo, que outrora tanto rejeitava e agora o fazia apóstolo. Agora Saulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. É uma missão. Ser apóstolo é ser enviado. Ser apóstolo é receber uma missão. E Saulo agora tinha uma missão. Ele diz que ele era o apóstolo dos gentios. Jesus o havia enviado para pregar àqueles que não tinham Jesus na sua vida. Também Jesus fez esse convite para mim e para você. E depois ele mandou nós irmos. Primeiro ele disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. E nós fomos até Cristo. Ele transformou a nossa vida. Nós fomos até Ele para recebermos a sua ordem, e Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A verdadeira conversão nasce da tristeza para com o pecado. Se você não se entristece mais com o pecado, é porque você precisa nascer de novo. Quem é nascido de novo se entristece com o pecado, a ponto de abandonar o pecado. É a obra regeneradora do Espírito Santo na vida do pecador. O Espírito Santo é quem faz a obra na vida do homem. Não somos nós que fazemos. A nossa ordem é ir e pregar, ir e anunciar, ir e falar, ir e testemunhar de Jesus Cristo. E agora, o homem ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a mensagem da Bíblia, porque a Bíblia é o Evangelho, a Bíblia transforma o homem, porque é a palavra de Deus. Então ele recebe uma nova vida após crer, se arrepender e pela fé começar a andar e seguir a Cristo. É a manifestação externa da obra operada pelo Espírito Santo no interior do pecador. Aquele que é convertido vê-se nele, que ele é um convertido a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ele se converteu, que agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. O homem é atraído pelo grande amor de Deus e volta-se a Ele arrependido, ou seja, com arrependimento. Então, o amor de Deus, o grande amor de Deus, nos constrange de forma tal que nós deixamos a velha vida e passamos a viver uma nova vida, obedecendo a Cristo, obedecendo a sua palavra, nos esforçando a cada dia para termos uma vida santificada na presença de Deus. O terceiro tópico da nossa lição
fala sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. A primeira faculdade é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. É na mente que nós reconhecemos que somos um pecador e precisamos de um perdoador, precisamos de um salvador, porque a morte vai nos destruindo, a morte espiritual vai nos acabando, a morte espiritual destrói o homem se sente sufocado porque há um vazio no seu coração, precisando que Deus entre e preencha este vazio da sua alma. Então, a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. O homem passa a conhecer o pecado e reconhecer que esse pecado está na sua vida e ele precisa de alguém que perdoe o seu pecado. E o homem hoje procura muitos caminhos, procura muitos lugares, mas não encontra. Não encontra. Não é em qualquer caminho que você vai encontrar a salvação para a sua alma. Não é em qualquer caminho, não é em qualquer lugar, não é qualquer nome, não. Pedro, quando estava pregando, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele dizia: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é o único que pode salvar a alma do homem, não há outro nome. Romanos 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Ao reconhecer que o homem, ao reconhecer o seu pecado e reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa de um perdoador, e é apresentado então Jesus na sua vida, então ele se entrega para Cristo, assim como a mulher samaritana encontrou-se com Cristo. E ao Jesus revelar o seu pecado, ela recebeu a salvação, recebeu o perdão, e em seguida começou a testemunhar de Jesus. Foi isso que aconteceu na vida de Saulo, e é isso que acontece na vida daqueles que hoje, dos dias atuais, seguem a Cristo. A faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida. O seu sentimento começa a mudar na sua vida interior, onde vai se manifestar a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Porque o que é o pecado? O pecado é isto: é quando você comete algo que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus, você erra o alvo. Porque o alvo é você ser uma pessoa que dê exemplo com uma vida de santidade, de santificação, de comportamento ao Senhor. Então, quando o homem recebe Jesus, reconhece o seu pecado, ele sente tristeza do seu pecado. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo vai operar
opera a morte, mas quando o homem se converte a Cristo, ele recebe vida, e vida com abundância. Vida com abundância, vida espiritual. Esta é a vida com abundância, porque essa vida terrena não é vida com abundância. Mesmo que você viva mais de 100 anos nesta terra, ela se passa, ela se acaba, um dia ela termina. Mas quando o homem recebe Jesus, ele recebe esperança de viver uma vida com abundância, é a vida eterna com Cristo. Então, o Espírito, a consciência, o Espírito é a consciência de Deus e o corpo é a consciência do mundo. A alma é onde está o desejo, é onde está a vontade, é onde está as emoções. Se você alimentar a sua alma com a palavra de Deus, se você viver uma vida em comunhão com o Senhor, se você procurar e servir e fazer mais coisas para Deus, para agradar a Deus, você vai alimentar o seu espírito. O seu espírito vai ser um espírito forte. A sua consciência de que Deus existe a cada dia vai aumentar. A sua comunhão com Deus a cada dia também vai crescer. Você vai ser forte em Deus. Mas se você alimentar a sua alma com as coisas do mundo, se você alimentar a sua alma com uma vida carnal, conforme Gálatas 5:19, que ali fala das obras da carne, então você vai fortalecer o espírito e a alma vai viver sufocada com o desejo de Deus. Quem sabe você tenha esse desejo de Deus. Quem sabe o seu espírito está fraco, porque você tem alimentado a sua carne. Comece a alimentar o espírito. Comece a estudar a palavra de Deus, comece a orar. Comece a buscar mais a presença de Deus, comece a se preocupar com as coisas de Deus, deixe as coisas terrenas em segundo plano, coloque sempre Deus em primeiro lugar, o seu espírito vai se fortalecer, a alegria do céu vai invadir a sua alma e você vai ser forte na presença do Senhor. No Antigo Testamento, o salmista Davi vai demonstrar a tristeza pelo seu pecado e ele vai rogar misericórdia no Salmo 51 e no verso 1. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, ele tem misericórdia do homem. Deus tem compaixão do homem. Por isso ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelo homem, pelo pecado original, que é o pecado de Adão, não só por esse, mas também pela culpa. O homem, quando peca um pecado de culpa, ele deve ir até Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Jesus perdoará se o seu coração for um coração contrito, um coração quebrantado, um coração de um verdadeiro adorador que quer servir a Deus com alegria e com muito amor. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora fazer o quê? Exercer a sua vontade. Qual é a sua vontade? Não é servir melhor a Deus? O pecador
agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Ele se convenceu que é um pecador, recebeu o perdão de Cristo, agora ele tem o livre arbítrio para escolher se ele quer Deus ou se ele não quer Deus, se ele quer viver uma vida na presença de Deus ou se ele quer continuar vivendo uma vida sem a presença de Deus. Jesus disse uma certa feita: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas é se você quiser. Se você quiser, você pode ter a salvação. Se você não quiser, você não terá a salvação. Se você quiser perdão, Jesus te perdoa. Mas se você não quiser o perdão, você vai continuar vivendo na prática do pecado. Jesus irá buscar a sua igreja. Para onde você vai? Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. O homem pode escolher tantas quantas coisas ele quiser aqui na terra. Mas Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina a escolher sempre aquilo que é para a glória de Deus. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Então faça para a glória de Deus, porque o Senhor, Deus, está vendo. Toda escolha do homem deve ser para a glória de Deus. Infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. O Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8, para então tornar unir sua vontade com a de Deus. Porque com o pecado, o homem está separado de Deus, conforme Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o homem que vive na prática do pecado, ele tem ali uma separação, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus, mas Jesus veio para tirar essa barreira. Jesus veio para acabar com este muro que impede o homem de ver Deus, que é o pecado. Quando o homem recebe Jesus, ele tem os seus pecados perdoados, porque Jesus é quem perdoa o pecado do homem. Jesus é quem dá salvação para o homem. O Espírito Santo atua para convencer o homem. E a igreja deve pregar a palavra de Deus, para que o homem conheça a Bíblia, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida daquele homem. Não somos nós que salvamos o homem, mas é Jesus que, através do Espírito Santo, convenceu o homem do pecado. O homem tem apenas duas escolhas, dois caminhos, enfim, tem a morte eterna e tem a vida eterna. Tem o caminho estreito e tem uma porta larga. Ele pode escolher para onde vai, ele tem livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Mas nós, que protestamos contra o pecado, nós que fomos salvos porque escolhemos Jesus para a nossa vida, refutamos essa ideia
E qualquer pessoa pode receber a salvação da sua alma, desde que se arrependa dos seus pecados, desde que faça uma conversão, assim como fez Paulo. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar a sua vida. O que você escolhe? O que nós estamos escolhendo? Estamos escolhendo a morte eterna? Ou estamos escolhendo a vida eterna? A vida eterna só Jesus pode dar. A morte eterna vai quem quer. Então receba Jesus no seu coração e seja salvo. Seja livre para adorar a Deus. Seja liberto do seu comportamento profano e pecaminoso que desagrada a Deus. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-a a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. É isso que acontece com o homem. Quando ele encontra Cristo, ele vê que ele não pode mais lutar contra aquele que veio para salvar. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Jesus perdoa, salva o homem, mas a responsabilidade é do homem, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida de santificação. A responsabilidade é do homem, é humana. Se o homem quiser Jesus, Jesus está de braços abertos para recebê-lo quando ele quiser. Por isso o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então há aqueles que são pecadores e há aqueles que são pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Não que nós não somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas somos redimidos pelo sangue de Jesus, que na cruz do Calvário foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos mais uma vez aprendendo juntamente com você a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.